vitória hoje aqui nesse lugar. Você vai gravar? Eu posso verdadeiramente que o Senhor está nesse lugar e Ele está te abençoando com a sua vitória. Não ache que você está aqui em vão, conforme a quantidade de pessoas que estão dentro da igreja. Porque se você está aqui nesse lugar esta noite, é porque o Senhor preparou para ti a tua vitória nesta noite. Glória a Deus! Você vai sair daqui diferente nesta noite. Você vai sair desta igreja transformada. E realmente você vai sair cantando o hino da vitória. Pastor Paulo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela confiança de eu estar aqui em cima. Estar aqui, eu alegro demais no meu coração quando me é dada a oportunidade de estar aqui compartilhando o que o Senhor fez na minha vida. E esta noite realmente é noite de transformação, é noite de vitória. A palavra que o Senhor me deu para estar compartilhando com a igreja encontra-se no livro de João, no Evangelho de João. É uma palavra conhecida. E realmente Deus confirmou demais, Tiago. Deus abençoe a sua vida, porque realmente toda a direção do trabalho só veio confirmar o que o Senhor me deu. Toda a sua administração só veio confirmar que Deus vai transformar a vida das pessoas nessa noite. E hoje é noite de transformação. Porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor ministrou no meu coração a semana inteira, foi em transformação. A transformação da água para o vinho. A transformação que só o Senhor Jesus pode fazer na vida da pessoa. Quando o nosso irmão ali da Assembleia de Deus veio dizer também que ele foi transformado, que o Senhor fez na vida dele, mais uma vez eu glorifiquei ao Senhor, porque estava confirmando também que o Senhor tinha me dado. Porque só quem está na presença do Senhor, porque só Jesus é capaz de transformar a vida de uma pessoa dessa maneira. Aleluia. Algumas pessoas vão procurar clínicas, algumas pessoas vão procurar tratamentos psicológicos, algumas pessoas vão procurar amigos, mas se não tiver Jesus, não existe transformação. É só Jesus que cura, é só Jesus que transforma, é só Jesus que tem o poder de libertar a vida da pessoa. Aperte esse botão da câmera aqui. Irmãos, capítulo 2 do Evangelho de João. Aperta de novo. Os momentos os irmãos forem achando, se colocam de pé em essa palavra do Senhor. É uma palavra conhecida. Alguns teólogos dizem que relata aqui o primeiro milagre de Jesus, que a Bíblia traz o primeiro milagre de Jesus, que até então a Bíblia não descreve nenhum outro milagre de Jesus. Jesus já era homem, já tinha sido batizado, estava começando o seu andar. E aí a Bíblia diz assim, capítulo 2 de João, versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia. Algumas Bíblias dizem casamento. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, casamento. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Eu fui buscar algumas traduções, fiz outra palavra, mas é aproximadamente aí 140, de 80 a 140 litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água nessas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, e bem sabiam o que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido o bom, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Podemos sentar, irmãos? Meu Deus. Como eu já tinha dito, irmãos, é uma palavra bem conhecida, é uma palavra que eu acredito que quase todo mundo já ouviu dizer, a transformação da água para o vinho.
É uma palavra que diz, que trata do começar da caminhada de Jesus pela terra, dos milagres de Jesus. Algumas Bíblias têm um título escrito lá, o primeiro milagre de Jesus. Né? E aí, a palavra começa nos mostrando que é o terceiro dia, né? Fizeram bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus já estava lá nas bodas. E a mãe de Jesus já estava na festa. E que Jesus também tinha sido convidado para esta festa. Nós tivemos aqui semana passada um casamento, né, e acredito que alguns aqui já casaram também, sabem como é a preparação do casamento, e sabe a dor de cabeça que dá, o frio na barriga que dá, que antecede o casamento. Cerca de 6 meses antes do casamento, a preparação para o casamento, como as pessoas ficam, como os noivos ficam, como a família fica para fazer o casamento, para que tudo ocorra direitinho, para que saia tudo conforme planejado. A noiva então tem diversos sonhos, né, fantasia, diversos momentos, mas a Bíblia não nos mostra, não nos fala o que aconteceu, se eles planejaram errado, ou se tinha gente além do que eles tinham convidado, ou se talvez eles não tivessem condições, porque as festas daquela época duravam não como os nossos casamentos de hoje, uma noite, né, 4 horas. As festas daquela época duravam, se não me engano, uma semana. Era 5 dias de festa, de comida e bebida à vontade. Não tinha controle do que se dava, era à vontade. Eu podia colocar as cadeiras e as pessoas se servirem à vontade. E acontece, a Bíblia não nos fala por quê, mas acontece que o vinho acaba. E o que eu consigo entender nessa palavra, o que o Senhor me mostra nessa palavra, é que a mãe de Jesus era muito íntima dessa família que estava fazendo essa festa. A Bíblia não fala se ela era parente, se ela era muito chegada, uma amiga muito próxima, mas a Bíblia nos traz e nos mostra que a mãe de Jesus estava lá. Que Jesus foi convidado, mas a mãe de Jesus também estava. E aí a Bíblia diz que a mãe de Jesus ficou sabendo que tinha acabado o vinho, que não tinha mais vinho. E aí eu acredito que o que passou no coração de Maria, eu sei quem é o meu filho, eu sei de onde ele veio, eu conheço quem eu verei. Eu acredito que ele pode fazer alguma coisa, porque se acabou o vinho, realmente, não sei, esses meus parentes, esses meus amigos muito próximos, eles vão ficar entristecidos. E aí, do jeito que eu estava falando aqui, a gente sabe que quando a gente prepara o casamento, por mais que você prepare o melhor casamento, sempre vai ter um abençoado que vai sair falando. Ah, que refrigerante que eles compraram, né? Poxa, o casamento estava com refrigerante, né? Não tinha uma Coca-Cola, a Coca-Cola estava alta, até tinha Coca-Cola, mas a Coca-Cola estava quente, né? Não é desse jeito. Faltou o salgadinho, acabou a coxinha no meio. Então, eu acredito que a mãe de Jesus, Maria ficou preocupada com o que as pessoas iam sair falando, porque ela era próxima. E aí Maria chega diante de Jesus e diz: acabou o vinho. E aí a primeira vez, não sei dizer, irmãos, mas não foi a primeira vez que eu li essa passagem, mas eu não consegui entender a forma que Jesus tratou Maria. Eu achei muito estranho a forma que Jesus falou com Maria. Porque Jesus falou com Maria de uma forma grossa, de uma forma ríspida. Mulher, que tenho eu contigo? Tipo, e aí, acabou o vinho, mas mulher, o que fez a mim? Isso, a primeira vez que eu li isso não soou legal, sabe? Eu achei estranho.
guardar ou mostrar ou se esconder através da carne. Quando erramos, você fala, você sabe, a gente é carne, né? A gente é falho, a gente está sujeito a ele, porque sabe que a carne é fraca, entendeu? Mas Jesus foi carne, esteve nessa terra. Você vai procurar a Bíblia de fora, você não vai encontrar ele na Bíblia de Jesus. Glória a Deus. E aí Jesus, andando também com os seus discípulos, uma hora não chega um dia e fala, me dá água, que eu tenho sede. Isso é Jesus, homem com sede. Mas tem uma hora que Jesus também chega e fala, venha a mim e beba de mim, porque eu sou a água viva. Se você beber de mim, nunca mais você terá sede. Glória a Deus. Esse é o Jesus, Deus Todo-Poderoso. E aí a gente começa a ver que realmente Jesus estava andando nessa terra. E estava aqui realmente para nos ensinar que dá para sermos homem, que dá para sermos carne. Quando carne, Jesus falou para o Pai, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. O Espírito está pronto, mas a carne sofre, está angustiada. E quantas vezes nós nos angustiamos com as nossas aflições? Quantas vezes a nossa carne sofre porque nós queremos resolver com os nossos braços? Quantas vezes achamos que podemos fazer com as nossas mãos? E aí não entendemos que realmente temos que fazer é descansar no Senhor, confiar no Senhor, fazer como Jesus fazia. E aí o que Maria faz? Porque Maria sabia, porque Maria não discutiu, Maria não falou nada. Quando Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, Maria não retrucou. Eu creio que Maria olhou para Jesus e soprou na sua cabeça e falou para os outros, fazer tudo quanto ele mandar. Porque Maria sabia que Jesus ia fazer, porque Maria conhecia o Jesus. E aí Jesus vai e pede para que encham as talhas. E aí, irmãos, o que o Senhor pede para dizer para a igreja nessa noite é que nós temos que ser que nem Maria. Às vezes a gente só busca para nós, às vezes a gente só quer para nós, às vezes a gente só ora, quando consegue dobrar o seu joelho para orar, você só sabe olhar para o seu problema, você só sabe pedir para você. Não sei se foi no começo do ano, acho que foi na primeira ceia, o pastor Paulo pregou aqui e o Senhor falava dessa maneira, a gente tem que orar e interceder pelos nossos irmãos. A gente tem que orar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos. E foi isso que Maria fez. Porque Maria não estava pedindo para ela. Maria não queria para ela. Maria chegou até ao Senhor e colocou-se na presença do Senhor e pediu para o próximo. E isso moveu o coração do Senhor. Porque realmente Jesus fez ali o milagre, porque Maria conseguiu mostrar para ele. Se não tiver mais vinho, a família vai passar vergonha. Se acabar o vinho, como que vai ficar a festa? E aí Jesus vai lá e opera. E aí quando você se colocar na presença do Senhor, eu não estou dizendo que você não tem que pedir para você, porque a Bíblia diz que tudo que você pedir ao Pai, no nome do Filho será dado. O versículo antes diz assim ainda, né? Que se você estiver em mim e eu estiver em ti, Jesus nos ensinando, se eu estiver em ti e você estiver em mim, tudo que pedir ao Pai em meu nome te será concedido. Então você tem que pedir sim ao Pai. Tudo que tiver no seu coração, tudo que você achar que é para ser seu, peça ao Pai sim. Peça em nome do Filho que será seu. Eu ouvia também uma palavra outro dia, mas tem que ser com a sua fé. Porque se você tem fé para pedir, peça direito. Se você acha que esse ano de 2015, como eu estava dizendo, vai ser um ano ruim, que você vai ficar aí quebrado, rejeita isso, porque a gente não está debaixo do homem, nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. Aleluia. Então, se tiver ruim para o mundo inteiro lá fora, para a gente não vai dar. Nós vamos dar bom testemunho no ano de 2015, que no ano de 2015 vai ser um ano diferente nas nossas vidas. E eles vão ter que ver o mundo lá fora. Ué, mas por que é diferente para eles? Porque o Senhor nos abençoou. Tudo em que nós colocamos a mão. Mas por quê? Porque nós estávamos em Jesus e Jesus estava em nós. E nós oramos ao Pai e pedimos em nome de Jesus. E aí o Senhor nos abençoou. Nós já estamos terminando o primeiro mês de janeiro. O primeiro mês do ano de 2015 já foi, gente. Falta aí 11. E eu sei que muita batalha já começou. Muita luta já começou. Mas eu sei que também já tem muita vitória. Eu sei que já tem muita coisa boa acontecendo no meio do povo de Deus. Muita coisa acontecendo ao
Aleluia. Muita alegria está acontecendo, muita coisa realmente diferente. Mas por quê? Porque nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Porque nós estamos debaixo das mãos do Senhor. Porque nós somos um povo que temos que ser diferente. Porque nós cremos e confiamos no Senhor. Aleluia. O nosso poder não está no carro, o nosso poder não está no dinheiro. Então age com a sua fé. Se a sua fé diz que você vai viver de aluguel o resto da sua vida, você vai viver de aluguel o resto da sua vida. Se a sua fé diz que você não pode ter um carro, você não vai ter um carro. Se a sua fé diz que o seu salário não é suficiente para isso, não vai ser suficiente para isso. Mas se a sua fé diz que você vai ter um carro, nessa hora, você vai ter um carro. Se a sua fé diz que você vai sair do aluguel, que você vai ter sua casa própria, né, Tiago? Você vai ter sua casa própria. Se a sua fé diz que você tem salário para poder dar conforto, lazer, segurança para a sua família, né, Paulinho? Você vai ter salário para isso. Então, é conforme a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o nosso Deus vai fazer conforme a sua fé. Então, eu também não consigo ver que o Tiago falou. Que fica ali, não vai, sabe? E murmurando e reclamando. Poxa, mas o Senhor, poxa, a luta está tão grande, poxa, as coisas estão tão difíceis, poxa, mas e aí? Mas está lutando, mas tenha fé então que você vai lutar e vai vencer. Aleluia. Porque só vence quem luta. Você não vai vencer se você não lutar. Como você vai ser vencedor? Se não teve luta, de que jeito? Então você tem que passar por luta. Mas se você crê no Senhor, aleluia. Se você tem fé, eu gosto muito de falar isso. Porque realmente, eu já ouvi isso, eu achei que eu nunca falou sobre isso. E eu já me coloquei na presença do Senhor e falei dessa maneira: Senhor, eu quero viver o que eu quero. Porque eu já ouvi aí de outras pessoas: poxa, mas você prega isso, prega aquilo, e como é que está a sua vida? E eu já falei para as pessoas: eu creio no meu Deus. Glória. Se eu estou pregando, e se eu estou falando que meu Deus vai fazer tudo isso, Ele vai fazer, só que não é no meu tempo. E eu creio que meu Deus vai fazer, porque não é à toa. Eu também sei aonde o Senhor me tirou. Eu também sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. E aí o Senhor Jesus vai e fala lá para os homens colocarem águas e encherem as talhas até transbordar. Encherem todas as talhas de água. São 6 talhas, se não me engano. Encham todas as talhas. E aí, como é que está a sua vida? Está cheia? Você é um vaso do Senhor? Cheio. Mas se você está cheio de água, hoje o Senhor vai transformar essa água em vinho. Se você está cheio de água, hoje o Senhor vai transformar em vinho. Porque o vinho significa alegria. Porque o vinho significa vida. Porque o vinho significa felicidade. Então, o Senhor vai fazer transbordar a alegria na sua vida. O Senhor vai fazer transbordar de felicidade a sua vida. E aí as pessoas vão fazer o quê? Vão ver como essa sala viu lá. Porque realmente viu que você era um crente, que você é um crente, mas que você estava cheio de água, ou que você tinha um vinho e não era aquele vinho bom. Porque realmente você até falou de Jesus, você até mostrou como era ser um crente, você até mostrou o que Deus tinha feito na sua vida, mas ainda não foi aquela firmeza toda. E aí agora, hoje, Deus falou aqui dentro dessa igreja que a gente vai sair daqui transformado. Aleluia. Então hoje, nós vamos sair realmente daqui transformados. Com vinho novo. Com vinho novo. E aí realmente todos que beberem desse vinho novo vão dizer: nossa, o que Deus fez na sua vida? Eu já tinha visto como você mudou, mas agora você realmente está totalmente transformado. Aleluia. E foi isso que você vai falar: foi Jesus que me transformou. Glória. Realmente Jesus já tinha me transformado, mas eu fui no culto de sábado e aí Deus fez uma transformação maravilhosa na minha Aleluia. vida. Hoje é a noite de transformação na minha e na sua vida. Porque realmente nós vamos viver a alegria do Senhor. Nós vamos viver o melhor do Senhor. Porque Jesus Cristo só tem o melhor para nós. Porque Jesus Cristo nos mostra como temos que andar, como temos que viver, como temos que fazer, como temos que guardar o nosso coração, como temos que enfrentar as lutas, as adversidades. Então realmente Jesus Cristo está começando hoje um novo
o vinho na sua vida. Não é nem a água, é o vinho. Glória a Deus. Você já tinha lá o vinho. Amanhã nós vamos estar aqui renovando, né? Participando da Santa Ceia, lembrando do cálice, do sangue. E aí sim nós vamos estar nos fortalecendo na presença do Senhor. Nós vamos estar novos realmente, cheios de alegria, cheios de novo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos mostrar aí para o mundo que se o mundo está aflito, nós confiamos no Senhor. Que se o mundo está aí se abalando, nós não vamos nos abalar. Amém. Eu acredito, sabe, a minha fé me mostra dessa maneira. Realmente eu acho que nós às vezes nos abalamos, isso é natural. Mas nós não podemos permanecer abalados. Sabe? Às vezes vem a adversidade contra nós. Às vezes vem uma luta muito grande, um vento muito forte. E realmente isso às vezes nos dá uma abalada mesmo, isso nos dá uma chacoalhada mesmo. Mas acredito eu que isso com um crescimento espiritual, eu acredito que isso para a gente poder se fortalecer mais ainda. Eu acho que quando você se abala e permanece abalado, você não está olhando para Jesus. Você não está crendo no Deus que você vive. Você não está crendo que Deus pode transformar a sua vida, o seu problema. Quando você se abala com o tamanho do problema que vem contra você, mas você permanece abalado, prostrado, você tira os olhos de Jesus. Naquela passagem que Pedro vem andando sobre o mar, né, e olhou, e estava olhando para Jesus, estava andando tranquilo, firme, mas de repente ele mudou o foco e aí começa a afundar. Então realmente se você mudar os seus olhos, se você mudar o seu foco, você vai continuar abalado, você vai continuar. Então eu não estou dizendo que não é para não ser abalado. Cara, se você puder se colocar na posição de batalha, o inimigo realmente não vai vir mais para cima de você. Ou se ele vir, ele vai vir e vai ver que não dá para você. Sabe, eu costumava dizer de quando eu era no mundo, eu sou baixinho, né? Dá para todo mundo ver aí. E os baixinhos são muito folgados, né? E aí, eu tinha uns amigos bem grandes, que não sei o quê, os caras bem maior que eu. E quando era para arrumar uma confusão, os caras mandavam logo eu na frente. Né? Porque vai lá o baixinho, porque o baixinho é o folgado, porque o baixinho não tem medo de ninguém. Mas eu estava me garantindo, era nos grandões que vinham atrás de mim. Né? E aí eu ia mesmo, eu não estava nem aí. E aí os caras olhavam para mim, o que esse baixinho quer? Né? O que não tem nem tamanho, está querendo vir arrumar confusão. Mas mal sabia que eu estava arrumando confusão, eu garantia para os meus amigos que vinham lá atrás. Então hoje, quando o inimigo vem na sua vida, quando ele vem te enfrentar, quando ele vem querer te derrubar, né, ele está achando que você não tem ninguém com quem você possa se garantir. E você pode se garantir no maior de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode se garantir no maior de todos, no Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra. Então quando ele vir esse mal, vir contra a sua vida, querer te afrontar, falar que você não pode, querer te jogar no chão, clame o nome de Jesus. Eu tenho certeza, a Bíblia diz que Jesus é advogado nosso, que ele vai te defender, que ele vai lutar e vai pelejar em seu favor. Chame Jesus ao seu favor. A história vai mudar, as coisas vão mudar. Em nome de A Bíblia Jesus. diz, né, voltando lá para o casamento, que aí o melhor vinho foi colocado. Que o mestre Sala ficou assim, como assim o melhor vinho? Geralmente se coloca o melhor vinho, né, no começo para que o pessoal bebesse, depois ficasse todo mundo alegre, e aí depois colocava qualquer vinho, porque já estava todo mundo alegre e não iam perceber mais a diferença. Mas agora aqui você fez ao contrário. Como assim? O que aconteceu? Por que você fez isso? Mas mal sabia o mestre Sala que não tinha mais o vinho. O melhor vinho já tinha sido colocado, já tinha acabado. Mas o melhor vinho ali nas forças do homem. Aleluia. Nas forças, no braço do homem, no seu poder financeiro, naquilo que ele achava que ele podia. E às vezes nós homens também somos assim. A gente acha que é na nossa força, que é no nosso braço, que você pode ir lá resolver, que você pode ir lá decidir, que você tem poder financeiro para ir lá e resolver esse problema, que você tem um conhecido que pode ir lá e resolver isso para você. Você acha às vezes que era lá, eu vou ali, eu conheço fulano e tem um caminho ali, dá para fazer. Ah não, mas eu não tenho dinheiro e o meu dinheiro está aí para ir lá e fazer isso. E aí você esquece que não era a sua força, que não era o teu braço. É Jesus Cristo que vai à frente. É Jesus Cristo que muda toda a história. É Jesus Cristo que está andando, abrindo caminhos.
semana eu fui no culto na igreja do meu pai, numa quinta-feira, e a Marli foi ontem, né, Marli? Eu fui numa quinta-feira lá, e estava um apóstolo lá, né, uma noite foi comigo, e o cara deu um testemunho, de que, e ele falava, só faltou, eu quase que me vi ali, sabe? E ele falava da vida dele, e ele falando das coisas que ele passou, de como foi a vida dele, do que ele se garantia nos estudos dele, do que ele se garantia na força dele, né? Do que ele se garantia de como ele era, do homem com 2 faculdades, homem cheio de conhecimentos, mas não conseguia um emprego, mas as portas não se abriam, e ele estava se garantindo no conhecimento dele, no diploma dele, e as coisas não aconteciam, e era crente, e estava dentro da igreja, e as coisas não iam, não fluíam, e aí ele dobrava o joelho e orava, e o Senhor foi e falou para ele: quando você tivesse garantido em você, não vai rolar. Então a gente tem que aprender que não é no seu conhecimento. Então se você achar que você vai, mas eu tenho 2, 3 faculdades, mas eu tenho isso, não é você. E aí ele falava, ele falou assim: eu não tinha mais o que ter, ou que dar de comer para os meus filhos dentro de casa. Eu dava água para os meus filhos dentro de casa. E a gente que é pai, a gente que é, né, vocês que são mães sabem que não tem dor maior do que você ver um filho sofrendo. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, né? O Senhor sempre supriu as minhas necessidades, mas ele não tinha que dar de comer para os filhos dentro de casa. E aí chegava no culto, ele dava água para os filhos e mandava os filhos dormir, porque não tinha o que comer dentro de casa. Aí um cara que tinha 2 faculdades, um cara que não arrumava emprego, aí um dia, o filho dele veio chorando para ele: papai está com fome. O filho dele com 6 anos de idade: papai está com fome. Aí ele falou: filhinho, o papai vai orar. Nós vamos falar com o papai do céu, e o papai do céu vai atender a gente. E aí ele foi orar. E aí ele disse que nesta noite, nesse dia que ele foi orar, ele realmente se rasgou na presença do Senhor. Sabe? Tirou todo eu, mudou a oração. E disse que batia no chão e chorava, e falando com o Senhor: Senhor, olha para mim. Se não quer olhar isso para mim, olha para o meu filho. Senhor, olha como é que está a situação da minha casa. Senhor, e batendo no chão. E se derramando na presença do Senhor. E aí o filhinho de 6 anos de idade chegou para ele e falou: papai, pode parar de chorar, a minha fome já passou. Mas isso, o menino já estava em desespero, porque estava vendo o jeito que o pai estava se derramando na presença do Senhor. E aí a primeira coisa que rasgou meu coração foi isso. Se uma criança de 6 anos comoveu-se com o pai chorando daquele jeito, imagine o pai, quando viu aquele homem de joelhos se prostrando, chorando e orando daquele jeito. E aí disse que a mãe para ele tocou. E aí o homem continuou orando e falou assim para o filho: só batem na minha porta cobradores, né? Desempregados, sem ter dinheiro, só tem gente cobrar. Vai lá, filhinho, avisa que o papai está orando, eu não vou atender, não, eu vou continuar aqui orando, falando com Deus. E disse que o outro aí, o filhinho foi na janela e ele falou: meu papai está orando, não vai atender não. Aí disse que o homem lá de baixo gritou: é por isso que eu estou aqui, porque o Senhor Jesus ouviu a oração do seu pai. Vai lá e diz para o seu pai que o nome de Deus está aqui. E aí ele voltou lá, o menino falou: pai, eu não entendi, mas tem um homem lá fora dizendo que é o nome de Deus, e que foi o papai do céu que mandou ele aqui. E aí era um dono de um mercado lá em Francisco Morato. O senhor morava lá em Francisco Morato. E aí esse homem disse: varão, por causa das suas orações, o Senhor me incomodou e pediu que eu enchesse aqui a minha fome com todos os mantimentos, o melhor que eu tenho dentro do meu mercado, e trouxesse para dentro da sua casa. Tem mais, meu varão. A partir de hoje o Senhor diz que muda a sua história, que hoje você realmente se colocou na presença do Senhor, porque hoje realmente você se fez entender o que é que eu quero para a sua vida. Então às vezes a gente precisa entender o que o Senhor quer para a gente. A gente às vezes está aqui na igreja e às vezes não consegue alcançar o que o Senhor quer para nós, não consegue olhar o que o Senhor quer para nós. E aí às vezes acha que o Senhor não está olhando, o Senhor está olhando para você, o Senhor está olhando para mim, mas você está olhando, você está ouvindo o que o Senhor está falando para você. Porque o Senhor está com os braços abertos o tempo todo. O Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar. O Senhor não quer realmente ver o seu escolhido, o seu eleito mendigando pão.
mudar o plano. A Bíblia diz que o homem não vai sofrer, o homem não vai ser angustiado. Não é a Bíblia que diz. Então o Senhor só quer o melhor para nós. Então o Senhor quer fazer nesta noite, como já no começo do falou, transformar a minha e a sua vida. Creia, irmãos. Eu creio que realmente vou sair transformados desse lugar essa noite. Eu creio que hoje é dia de vitória. Eu creio que o Senhor transformou a minha água em vinho bom, vinho de alegria. Eu creio, a maioria dos irmãos que me conhecem, sabe que eu sou de sorriso fácil, que eu estou sempre sorrindo, meio às dificuldades, eu estou sempre sorrindo. Então, acostume-se a viver sorrindo mais ainda, porque o Senhor hoje transforma a minha vida. E deixe o Senhor transformar a vida de vocês também, porque é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, transformar a nossa vida. Creia na palavra do Senhor, creia que o Senhor está nesse lugar, creia que o Senhor vai fazer maravilhas. Façam como Maria fez, quando se colocarem na presença do Senhor, interceda pelos seus irmãos, interceda pela sua família, traga ao Senhor a presença desses que ainda não conhecem. Amados, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gosto demais quando o Senhor fala comigo, gosto demais quando estou aqui, porque o Senhor trata demais da minha vida, porque eu tenho assim realmente um particular com Deus. A gente gosta quando o Senhor usa um profeta para vir falar com a gente, mas não tem coisa melhor do que você ouvir diretamente a voz do Senhor no teu coração. Gosto demais de ouvir a voz do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Fiquem na paz e as palmas do Senhor.